Olá mais uma vez, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam e permaneçam em cada um de vocês. Amém. Jesus, o príncipe da paz. Pela sequência de 4 mensagens sobre os 4 atributos de Cristo, revelados por meio do sagrado livro denominado Isaías, hoje é a vez de dissertar um tanto sobre o atributo príncipe da paz, que evidentemente também se encontra no capítulo 9 e versículo 6 desse livro conhecidamente como messiânico, não em vão chamado assim por, talvez, uma quantidade unânime de teólogos a considerar o conteúdo cristocêntrico, veiculado a partir do servo e profeta Isaías. Eis o breve e glorioso relato. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De repente, nenhum de vocês que agora me ouvem teve a curiosidade sobre o fato de que, neste mesmo fragmento bíblico, considerando os magníficos atributos de Cristo, um deles revela que Cristo é o Pai da eternidade, enquanto este sobre o qual estou prestes a discorrer traduz Cristo como o Príncipe da Paz. Assim, supondo que você chegou a ficar surpreso a ponto de conceber, olha só, realmente nesse mesmo contexto é possível notar que Cristo é Pai, ao mesmo tempo em que ele é definido como príncipe. E claro que não estou a sugerir que alguém de vocês, a me ouvir, seja desprovido da compreensão a partir do contexto baseado em cada atributo concernente ao Deus Filho, que se encontra nessas poucas linhas desse texto âncora. O que propus nesse momento de suposição e não de mera presunção é considerar que Cristo é anteriormente apresentado como o Pai da eternidade pelo simples fato de que reside nele o DNA da paternidade concernente à salvação dos peregrinos eleitos de Deus Pai. E convenhamos que de pai para príncipe há, logicamente, uma insolúvel diferença que consiste em aspecto de geração e, nesse caso, especificamente é considerável que o pai é rei e o filho é príncipe. No entanto, contextualmente falando, os destaques sobre o Emanuel não se resolvem pela simples abordagem de uma árvore genealógica, porque aqui tanto o pai como o príncipe são o próprio filho unigênito. E já foi suficientemente explicada a razão de Cristo ser o Pai da eternidade. Dito isso, posso lhes comunicar mais diretamente agora sobre o assunto desta terceira e penúltima mensagem sobre os 4 atributos de Cristo em Isaías capítulo 9 e versículo 6. Se eu aproveitasse esse majestoso assunto com base em conceitos já expostos multiformemente a partir de diversos expositores,
para ser eu meramente mais um a pronunciar detalhes superficiais ou até mesmo artificiais sobre a realeza do Messias prometido, de certo, eu não contribuiria com absolutamente nada, além do que já se existe verbalizado de forma oral ou escrita acerca do Príncipe da Paz. E é muito claro que o que eu disse não significa que eu esteja a afirmar prepotentemente que o que estou a apresentar aqui, nesta ocasião e por meio deste canal, seja uma típica obra-prima insuperável que, portanto, excederia em muito quando comparada a tudo quanto já foi publicado sobre o Príncipe da Paz. Nada disso, pois reconheço que há, e não poucas contribuições mais excelentes do que a qual lhes trago à luz agora e aqui. O que falei inicialmente e reafirmo agora é que, a despeito de haver muitas boas emissões bíblicas a partir de emissores vocacionados por Deus, acontece que, deploravelmente, a maioria das mensagens, ora propagadas por supostos arautos da verdade, são facilmente detectáveis como, no mínimo, superficiais ou até mesmo quase sempre artificiais e, portanto, raramente pelas vias da profundidade das sãs verdades de Deus, ora explícitas nas santas escrituras, escritas e inspiradas por Ele. Pois bem, quando Cristo é retratado como o príncipe da paz, não podemos de modo algum deixar de considerar alguns fatores respectivos ao seu ministério crucial. E, a partir desses fatores, é possível que tenhamos um suficiente esclarecimento sobre Jesus em sua realidade de Príncipe da Paz. É uma informação obviamente conhecida por vocês o fato de que Jesus, em seu primeiro destaque de Deus Filho, é o unigênito de Deus Pai. Então, na condição de Deus Filho, significa que ele é também um príncipe, levando simplesmente em conta a lógica pela qual sabemos que o Deus Pai é Rei soberano e eterno, além de tantos outros títulos reais que o definem. E partindo desse detalhe que não se trata de uma mera pressuposição, temos que o unigênito de Deus se fez primogênito de Deus ao ser manifestado em forma humana em favor de todos os pecadores escolhidos para serem graciosamente adotados por Deus Pai, por meio de seu Filho único que, por essa indescritível misericórdia sacrificial, tornou-se o primeiro irmão dos salvos, por isso o primogênito entre os alvos da graça chamada adoção. Havendo fixado esse breve relato, compreendo aqui, para fins de conclusão deste presente artigo, que não posso deixar passar despercebida a definição muito relevante sobre o termo príncipe, e para isso é de grande importância comunicar a verdade pela qual a palavra príncipe, além de refletir o signo de descendência de um rei, revela principalmente o conceito de princípio e nada em vão é que Cristo, em dados momentos, é identificado como o princípio ou o principal. A fim de não esticar muito este assunto, caso vocês tenham algum interesse em saber mais e melhor sobre esses riquíssimos aspectos etimológicos
que envolvem a bendita pessoa do Deus Filho, que se fez príncipe da paz, sugiro-lhes que ousem buscar mais conhecimentos disponíveis que podem ser traduzidos como belas e excelentes pérolas de Deus a partir de diversos genuínos arautos dele, que existiram e ainda existem com obras singulares a respeito, inclusive, desse tema em vigência. E, para atingir a parte final da proposição de hoje, é devido também elencar alguns insumos teológicos sobre o que ainda não foi exposto, a saber, o adjunto adnominal referido como da paz, porquanto ficaria uma mensagem incompleta se o foco dela fosse direcionado apenas para o termo nuclear príncipe, quando o servo e profeta Isaías, da parte de Deus, ecoa tanto o núcleo príncipe, que de fato é o mais importante, mas também é essencial expor alguns detalhes a respeito do adjunto adnominal, que é da paz. Portanto, príncipe da paz. E havendo feito essa colocação sintática para efeito semântico, de imediato e finalmente ponho-me a falar sobre a paz. E falar a verdade sobre a verdadeira paz que procede do príncipe da paz, atualmente não é uma tarefa muito fácil, em sentido de se pensar em obter a compreensão, bem como a aprovação do público-alvo. E não foi à toa que citei anteriormente sobre a artificialidade concernente à esfera cristã moderna, onde não apenas a paz, mas também quaisquer outras dádivas de Deus são deliberadamente adulteradas para uma condição de aspecto licencioso que não é condizente para com o original e imutável sentido, ora estabelecido por Deus, quanto a essa matéria que é a paz. Afinal, a que paz se refere o texto base? Por que Cristo foi definido como o príncipe da paz? Aos muitíssimos autorrotulados cristãos que são submetidos aos conceitos antropocêntricos sobre todas as coisas, é simplesmente impossível que um verdadeiro servo evangelista os convença de que eles são desprovidos de noção a respeito da genuína paz oriunda de Jesus, pois, como bem se sabe pelo mesmo verdadeiro evangelista, é que tão somente a bendita pessoa do Espírito Santo pode efetuar a compreensão correta do assunto em foco. Para que o pecador saiba, no fim das contas, o real significado que revela o real sentido da paz real, é crucial, então, que o Espírito Santo o leve ao entendimento de que a criatura, escravizada e morta sob algemas e grilhões do pecado, totalmente desligada de Deus, encontrava-se numa irreversível situação de inimizade contra Deus e, portanto, era totalmente carente de um estado de paz com Deus, que apenas o príncipe da paz pode conceder. Havendo afirmado isso, espero que nenhum de vocês aqui esteja entre os ligeiros a compreender como aceitável a falsa paz que comumente é manifestada em detrimento da verdade. Afinal, paz de Deus,
paz em Deus e paz com Deus para pecadores que antes se encontravam em guerra contra Deus. É uma paz possibilitada e viabilizada a beneficiários da graciosa adoção única e exclusivamente pelo unigênito que se fez primogênito e, portanto, príncipe da paz. Para fim de coroação deste artigo e comprovação sobre o real significado da paz, vejamos o que o servo e apóstolo Paulo transmitiu da parte de Deus aos crentes de Éfeso, conforme carta aos Efésios, capítulo 2 e versículos 13 e 14. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar um muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando assim a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Incontestável isso, não é mesmo, caros amigos e irmãos? Eis aí uma dentre muitas provas bíblicas que comprovam a veracidade quanto ao real significado e sentido da paz, efetuada unicamente por Jesus, o príncipe da paz. E a partir do majestoso excerto bíblico em Isaías, tendo por complemento os destaques em Efésios, resta-me, como por força do bom hábito, emitir o seguinte brado: solos Christus, e ponto final. A cada um de vocês que me acompanharam nesta presente oportunidade, que Deus lhes conceda, pelo príncipe da paz, a bendita paz que excede todo o entendimento, considerando ser algo inexplicável o fato de havermos sido postos sob a realidade de paz, enquanto obstinadamente dedicávamos nossos pensamentos, sentimentos e ações e reações pelos nossos próprios corpos a uma rebelião regrada de um confronto contumaz contra a assaz graciosa fonte da paz, que evidentemente é o nosso Salvador Jesus, o bendito, assaz bendito, príncipe da paz. Louvadas, pois, sejam sempre a graça e a glória de nosso bom Senhor triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai aqui meu fraterno abraço e até o próximo encontro, se Ele quiser e nos permitir. Amém.